E cá estamos nós de novo com o nosso convidado habitual. Ele costuma aceitar o nosso convite e ainda bem que o faz. É o Sérgio Sete Câmara, piloto brasileiro, que mais uma vez marca presença no início desta temporada, neste caso de 2021. O Sérgio que teve uma temporada em cheio em 2020, mas também já tem o seu programa definido para 2021 e eu convidei-o e ele aceitou, está aqui comigo precisamente para falar desses dois temas, acima de tudo. E iríamos começar precisamente por aí, Sérgio, depois de dar as boas-vindas, agradecer mais uma vez a simpatia para connosco aqui no 16 Válvulas. E eu começava por pedir ao Sérgio, e porque não falámos em 2020, falámos em 2019, mas para fazer aqui um ponto de situação desse ano de 2020, analisando agora que já passaram, vamos lá, 2 meses, como é que vê o ano de 2020? Como é que foi para o Sérgio Sete Câmara esse ano de 2020, com algumas surpresas, não é? Sérgio, bem-vindo. Ô Gonçalo, eu que te agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar falando aqui com você no 16 Válvulas e de certa forma, então, podendo interagir com os fãs aí, né, os alucinados pelo motor, pelo automobilismo em Portugal também. Eu, inclusive, também sou português de certa forma, porque minha família é toda portuguesa, né, então eu tenho muito carinho por todos vocês e minha família é toda de descendência portuguesa, e então por isso agradeço o seu convite. E sim, 2020 foi uma temporada bem atípica, né? Acho que na verdade foi mais do que uma temporada, foi um ano atípico para todos nós, e isso não deixou de, né, esse cenário da pandemia não deixou de afetar o automobilismo também. O meu plano inicial para aquela temporada seria correr na Super Fórmula no Japão e também ser piloto reserva em duas categorias, na Fórmula E e na Fórmula 1. Na Fórmula 1, pela Red Bull, né, as duas equipes dela na Fórmula 1, tanto a AlphaTauri quanto a Red Bull em si, e na Fórmula E aqui pela Dragon, a Dragon Penske, né, uma equipe americana. Mas aí o ano acabou sendo uma loucura, eu quase não consegui correr no Japão por conta da pandemia. No começo eu não conseguia viajar para lá, depois fiquei... Aliás, no começo eu fui para lá, fiquei lá 4 meses esperando o campeonato começar, o campeonato não começava. Aí a Fórmula 1 começou, em julho. E aí eu vim para a Europa para ser reserva na Fórmula 1. Naquele período, as equipes queriam porque queriam ter um reserva na pista, né? Porque todo mundo com aquele negócio de Covid... Até agora todo mundo está assustado, mas acho que em julho do ano passado, então, ninguém nem sabia, no médio prazo, quais seriam os sintomas do Covid e tal. E por conta disso, a Red Bull me queria lá, então eu vim para a Europa e fui reserva nas corridas de Fórmula 1. Depois não consegui voltar para o Japão, porque o Japão fechou. Perdi várias etapas da Super Fórmula, já é um campeonato curto. Eu perdi algumas etapas. E, e aí depois fui convidado para correr na Fórmula E, onde eu também era reserva. Corri em Berlim, uma das experiências mais malucas que eu tive na minha carreira, porque em 9 dias fizeram 6 corridas. E em um mesmo circuito fizeram vários traçados. A gente andava um final de semana, aliás, final de semana, né, na Fórmula E, um final de semana é um dia. Então, em uma corrida a gente andava no sentido horário, na outra no anti-horário, depois fizeram um circuito meio maluco. E foi um momento muito intenso, assim, uma experiência completamente diferente, com carros elétricos. Então vamos Enfim, falar especificamente de cada um ano uma. que teve um pouco de tudo. Vamos falar um bocadinho então de cada uma dessas experiências. Eu percebi-me que conseguiu mesmo assim fazer corridas na Super Fórmula, no Japão. E inclusive deu logo nas vistas, se não foi na primeira corrida, foi logo das primeiras corridas, o Sérgio conseguiu de facto fazer ali uma exibição fantástica que deu logo nas vistas, não a nível de resultados, mas a nível de treinos e na adaptação para a corrida. Como é que foi ir para uma realidade, vamos dizer, em relação a onde está agora, do outro lado do mundo, não é? Porque os japoneses vivem as corridas também de uma forma bem particular. Podíamos começar por aí. Sim, claro. Então, nossa, no Japão, parece que eu vivi uma etapa da minha vida lá, porque eu cheguei lá em fevereiro para fazer os testes coletivos. Em fevereiro, eu estava em Melbourne, lá com a Fórmula 1. A Fórmula 1 foi cancelada, então foi um choque. Aí eu saí da Austrália e fui direto para o Japão. E o automobilismo já tinha sido parado no mundo todo. E lá no Japão fizeram os testes de pré-temporada em Fuji. Aí eu tive o primeiro contato com o carro, gostei muito do carro, achei mais rápido, bem mais rápido que a Fórmula 2, que é a categoria que eu estava acostumado a correr, né, em 2019, 2018, 2017. Então
fiz aquele treino, gostei muito da categoria, mas também senti muita falta da minha equipe completa lá, né? A minha equipe ano passado era meia alemã, metade japonesa. E por conta da pandemia, a parte da Alemanha, que era a parte dos engenheiros e tal, não conseguia vir para o Japão. Então eu ficava lá com os mecânicos japoneses, os engenheiros da Alemanha lá pelo Skype, pelo computador, uma bagunça. Mas mesmo assim, gostei muito da categoria. E depois, logo no final de fevereiro, tudo foi cancelado. Aí eu fiquei lá no Japão 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Nesse período, eu aprendi muito a conhecer, sabe, a trabalhar, né? E conhecer a forma dos japoneses, né? Eu tive a oportunidade de passar muito tempo com eles, ia todo dia lá no workshop, andava de simulador, fiz treinos de Fórmula 3, viajei o Japão inteiro para cima e para baixo, conhecendo as pistas com carro de Fórmula 3. E aí, lá para o final do ano, lá já em agosto, teve a primeira etapa, a única que eu fiz. É isso. Era a terceira etapa do campeonato, e minha primeira e única etapa, em Sugo. Aí lá eu fiz a pole logo na minha estreia, que foi um momento muito, muito emocionante para mim. E depois na corrida, infelizmente, fiz um erro lá, tava congelando, tava um frio danado, não tinha blankets, né? Não tinha as mantas nos pneus. E saindo do box com o caliper do freio quente, né? O disco do freio quente e os pneus frios, não era uma coisa que eu estava acostumado. Então, logo na primeira curva, encostei no freio assim, o freio quente funciona muito bem, o pneu frio funciona muito mal, travei logo de cara e fui pro muro. Então, foi... eu vivi o lado bom e o ruim da categoria, né? Bom por ter feito minha pole, ter me adaptado bem ao carro, e ruim por não ter participado de quase nenhuma etapa e também ter batido na minha estreia. Compreendo. E como é que era o relacionamento, ou o que é que nos pode dizer do lado fora das corridas? Japão, os japoneses, meio loucos no trânsito, o que é que nos pode dizer da realidade, neste caso japonesa, para darmos o salto depois a seguir já para a Fórmula 1 e falarmos da Red Bull? O japonês, ele é ele é muito interessante, assim, a forma de trabalhar deles, né, a seriedade. Eu gostei muito do meu tempo no Japão. É lógico que eles são muito diferentes da gente, né? Mas é um povo muito sério, muito honesto e tal. Então foi uma experiência boa, aprendi muito com eles também. E especificamente no mundo do automobilismo, eles são apaixonados, assim. Para mim parece um pouco com os italianos, sabe? Essa paixão louca por automobilismo, se vestem, sabe, com as cores das equipes. A gente vê, né? Quem acompanha a Fórmula 1, por exemplo, quando vê uma corrida em Suzuka, vê muito bem como que é o fã japonês, né? Ele se assemelha muito ao fã italiano, por exemplo. Então, é legal, né? Porque é literalmente uma família do automobilismo, os autódromos cheios, tem todo aquele espírito de automobilismo. Então, curti muito. Muito bem. Avançando para a Fórmula 1, ligação à Red Bull, a Red Bull que, por sua vez, manda estar com piloto de reserva, numa altura em que se apercebeu que havia, de facto, apesar de todas as medidas que a Fórmula 1 tomou, a Covid, vamos dizer assim, a pandemia também atacou algumas equipas. Tivemos conhecimento de vários pilotos que deixaram de participar, teve que ser o piloto suplente. Falava-se muito sempre só do mesmo, o Nico Hülkenberg, que é sempre o eterno piloto suplente, mas no seu caso, o Sérgio era suplente também, que também lá estava, por parte da Red Bull. Obrigou a fazer que tipo de trabalho? O que é que o Sérgio, uma vez que não correu, mas o que é que tinha que fazer para estar preparado para, se fosse preciso, avançar para o carro? Então, num primeiro momento, quando eu fui selecionado para ser piloto reserva, ainda não tinha Covid, né? Eu conversei com o Dr. Marco em janeiro, né? E ainda não, o Covid não era o que era, né? E aí, nesse primeiro momento, eu ia fazer treinos no carro de Fórmula 1, ia ajudar a equipe no desenvolvimento do carro no simulador, lá aqui em Milton Keynes, né? Eu tô, na verdade, aqui agora em Milton Keynes, por Muito coincidência. bem. E ajudar no simulador, ia fazer testes com o carro mesmo, em treinos oficiais, alguns deles, em treinos da Pirelli, né? Que tem alguns dias alocados para isso, mas poucos, né? A gente sabe muito, muito bem que hoje em dia não tem muito espaço para o piloto de teste, ele faz mais trabalho no simulador e um ou outro dia no carro de verdade, mas era uma grande oportunidade para mim. E aí, ao longo da temporada, virou outra coisa, né? Eu virei muito mais um piloto reserva mesmo de backup do que um cara que ajuda no desenvolvimento do carro, porque a fábrica praticamente fechou durante um ano inteiro. Por conta disso, eu não podia ir para o simulador, era uma coisa super restrita. Os próprios pilotos de corrida
muitas vezes não fizeram simulador, porque entre uma corrida e a outra era mais arriscado vir para cá, para Inglaterra e fechar, ter problema. E então eu não ajudei nada assim na parte do desenvolvimento, nem cheguei a andar esse ano passado, no simulador da Red Bull, não tive nenhum contato com o carro. Meu trabalho era só estar lá, não pegar o Covid, ficar lá na pista, prestar atenção, tá entendendo tudo que tem no carro. Eu fazia o track walk com os pilotos, participava de todas as reuniões com os engenheiros, tudo que os pilotos faziam, que o Gasly e o Kvyat faziam, menos andar no carro, eu fazia, basicamente. Porque eu tinha que estar preparado e saber tudo do carro, qual era a configuração dos carros, configuração, o setup de cada um, fazer parte da equipe mesmo, porque caso precisasse, eu não podia chegar de paraquedas, sabe? Então, essa era a minha função. Ou seja, mas para as duas equipas, separava, havia uma semana que trabalhava com a Red Bull equipa e depois com a AlphaTauri? Não, eu só trabalhava com a AlphaTauri. Acredito que mesmo se tivesse um problema na Red Bull, o que ia acontecer? Eles iam pegar um dos pilotos da AlphaTauri, jogar para a Red Bull e me colocava em nenhum dos casos eu ia andar no carro da Red Bull. É assim que eu vejo, entendeu? Okay. Por exemplo, se vamos supor que o Albon tivesse algum coronavírus, ele provavelmente ia pegar o Gasly, colocar no lugar do Albon. Ok. E eu ia andar no lugar do Albon. E eu ia andar no lugar do Gasly, né, por exemplo. Ok. No caso concreto, em relação a esses grandes prémios, teve que vir a todos, estes que só se fizeram na Europa, nomeadamente Portugal, tinha que estar presente em todos, Sérgio? O quê? Desculpa, Gonçalo. Se teve que estar presente em todas as provas que acabaram por se realizar só na Europa, esteve em todas, nomeadamente aqui em Portugal, no Autódromo do Algarve? Não, então, no Algarve foi uma que eu não vim, porque o que aconteceu? No começo, nas primeiras etapas, em julho, agosto, setembro e tal, eu estava muito ali presente com a equipe. Primeiro porque existia uma chance de eu sentar no carro em 2021, ainda existia, eu ainda poderia fazer a temporada da Super Fórmula, conseguir bons resultados e tudo mais. Só que aí, em agosto, eu recebi a oportunidade de fazer as corridas pela Dragon. A Fórmula é um campeonato que eu gosto muito, que vem crescendo com força, e eu sei que é uma oportunidade de ouro. Você tem uma noção, o Nick De Vries, por exemplo, que foi campeão da Fórmula 2 em 2019, que foi o último ano que eu corri, não foi para a Fórmula 1, foi para a Fórmula E. Então, é um campeonato que eu já estou de olho faz tempo, recebi a oportunidade de correr lá, pela equipe que eu também era reserva, e foi muito bem, gostei muito do campeonato. E a partir desse momento, o meu foco mudou um pouco. Porque eu via também que ali na Red Bull provavelmente não ia ter uma oportunidade, porque as coisas evoluíram de uma forma que eu vi que eles iam querer colocar um piloto japonês por conta dos motores Honda. Eu também não tinha tido a oportunidade de correr direito na Super Fórmula, então não tinha mostrado, ou tido a oportunidade de mostrar um resultado em 2020 em carros rápidos, né? Porque principalmente o Dr. Marco, ele não usa muito a Fórmula E como parâmetro. Então, mesmo que se eu tivesse chegado lá em Berlim, andado super bem, acredito que eu andei bem o carro que eu andei, para ele não teria feito nenhuma diferença. Ele já falou em diversas entrevistas que para ele Fórmula E não tem nada a ver com Fórmula 1. Então, minha chance que eu tinha era ir lá na Super Fórmula e andar bem, mas como a Super Fórmula eu não pude ir nas duas primeiras etapas e tal, então meio que desencaixou, né, com os planos de ir para a Fórmula 1. E aí, ao mesmo tempo, eu vi que a intenção da equipe era colocar um piloto japonês e tal, tudo isso. E focou-se só na Fórmula E. E aí eu foquei mais na... Aí o que aconteceu? Foi em outubro, porque o ano, cara, parece que foi uns... Quando você fala 2020, eu tenho que fazer até um esforço para lembrar, porque parece que foi uns 2, 3 anos. O que aconteceu também, agora eu tô lembrando. Se eu não me engano, quando teve a corrida... Quando que foi a corrida aí em Portugal? Também pronto, falar aqui de memória, tentar-me lembrar. Outubro? Estamos a falar de setembro, outubro, sim. Então, o que aconteceu? Se eu não me engano, por conta dessa data aí, eu tinha voltado para o Japão também. Porque foi aí que eu consegui correr em Autópolis. Não foi em agosto, eu me confundi. Foi lá em setembro, outubro. Eu voltei para o Japão. Então, acho que eu nem estava na Europa quando tinha a corrida de Portugal, entendeu? Uhum. Foi uma mistura de coisas. Quando estava tendo a corrida de Portugal, já estava mais para o final do ano, eu vi que não ia ter uma vaga para mim em 2021. E foi. Eu estava correndo lá no Japão, e aí a equipe também tinha o Buemi, que tinha já acabado a temporada de Fórmula E, que estava à disposição, aí eu não fui nas últimas etapas. Ok, percebo isso perfeitamente. Fórmula E, de início, dificuldades foram visíveis, nós tivemos a hipótese de ver aqui em Portugal com outra atenção, porque o António podia ser campeão, o António Félix da Costa, como acabou por acontecer.
a adaptação foi rápida, não foi? Aquilo são muitos botões, muita tecnologia, mas também muito jogo de cabeça para lembrar o fan boost, utilizar ali uma série de questões próprias da Fórmula E, mas a adaptação foi rápida, não foi? A primeira prova percebemos que foi difícil, mas isso qualquer um que se sentasse ali iria ter dificuldade. Mas depois, a partir daí, quem é piloto e foi fácil depois. Foi assim, fácil eu não diria que como você disse, né? Muita coisa para lembrar, é um carro meio diferente, é, sabe? O objetivo, quando você está correndo, cada categoria tem sua peculiaridade, sabe? Mas na Fórmula E é muito peculiar, assim, um objetivo diferente, conservar energia, aí tem a parte, quando você vai disputar com outro piloto, você pode buscar o contato, é uma coisa que eu nunca vivenciei em outra categoria, a não ser no kart, que já faz muitos anos que eu não corro. E então, só essas duas coisas já é muito grande. Aí depois você ainda coloca que tem aquela coisa do attack mode, né? Você tem que sair do traçado ideal para passar nos loops que te dão depois mais potência. Tem o fan push, tem a questão que você tem que ler a energia para o seu engenheiro cada volta, confiar no seu engenheiro que ele está te passando informações. Então, é um formato de corrida muito diferente, uma proposta muito diferente da que eu venho acostumado a disputar, né, há vários anos agora. E isso foi um grande esforço. Então, no primeiro final de semana, sem dúvidas, foi um desafio. Também, olha, outra coisa que eu lembrei agora, os carros que eu estou acostumado a guiar, né, não é de hoje, Fórmula 3, Fórmula 2, passei 4, 5 anos andando, são carros de muita aerodinâmica, muito downforce, né, são carros parecidos em si. E aí na Fórmula E você vai para um carro que tem quase zero aerodinâmica, o sistema do freio é brake-by-wire, né, o freio traseiro ele é todo eletrônico, então você quase não freia atrás com os discos, você freia com o motor, assim como é a Fórmula 1. Então, enfim, é o mesmo sistema, né? Na verdade, você controla a pressão dos discos dianteiros e aí o computador vai regular a pressão do freio atrás, basicamente isso. Acho que na Fórmula 1 também freiam com os discos atrás, mas na Fórmula E é mais o motor, quase nada de disco. E isso é muito diferente, porque é cheio de configuração e tal. Enfim, um monte de desafios, mas a partir da terceira etapa, né? Que foram 2, né? Foram 6 corridas. Sim. A partir do segundo bloco de corrida, eu já me acostumei um pouco mais e consegui extrair o melhor do carro. Muito bem. Sérgio Sete Câmara, é a altura de falarmos de 2021. O que é que, e já sabe oficialmente o que vai fazer, mas eu prefiro ouvir de si, como é que vai ser este ano de 2021? Vamos imaginar já um ano mais calmo, portanto, já com tudo já estabelecido, não vai aparecer aquilo que já apareceu, portanto, pergunto-lhe como é que vai ser o ano de 2021, sabendo que está nesta altura Milton Keynes, portanto, isto pode manter aqui uma ligação com a Red Bull, pelo menos isso. O que é que me pode contar de 2021? Não, é simplesmente uma coincidência estar aqui em Milton Keynes, onde está a Red Bull, okay. Porque a Dragon também está aqui em Silverstone, né, que está meia hora de Milton Keynes. Okay. Então é por isso que eu estou aqui, simplesmente por isso. Então, a única equipe que eu estou trabalhando esse ano é a Dragon, meu foco está 100% na Fórmula E, é um campeonato que está exigindo 100% do foco. A gente vê que tem alguns pilotos aí mais renomados, como o próprio Antônio Félix, o Jean-Éric Vergne, e algum outro aí que faz 2 programas diferentes, né? Que corre na Fórmula E e que também corre na WEC e tal. Isso é uma coisa que a Fórmula E permitiu, né? O formato do campeonato, as equipes, tudo, o contexto permitiu até hoje. Mas eu acho que é uma coisa que vai mudar rapidamente. Talvez esse seja o último ano que os pilotos consigam fazer 2 programas esportivos. Porque a intenção do campeonato é aumentar o número de corridas, né? O próprio CEO, o Alejandro Agag, já soltou aí algumas declarações dizendo que esse ano ele quer chegar a 15 corridas. E olha que esse ano é um ano de pandemia ainda, né? Então, é um ano que a gente já perdeu uma corrida em janeiro, por conta da própria pandemia, pode perder outras, mas é um ano que ele quer chegar ao recorde de volume de corridas, né? O máximo que a Fórmula E já teve, se eu não me engano, são 11 ou 13, ele quer chegar a 15 esse ano. Então, e depois aumentar ainda mais. Então, isso mostra que um piloto hoje em dia precisa se dedicar 100% à Fórmula E, assim como é feito na Fórmula 1, né? A partir de 15, 16 corridas não dá para fazer outro campeonato, porque é quase impossível. Você precisaria de você precisaria de um clone, né?
para fazer os dois calendários. Então, eu já estou nessa mentalidade, acho que é uma grande oportunidade para mim e quero focar só na Fórmula E. Estou aqui já nos preparativos, já fiz o shakedown com o carro, que é uma besteira, um treino de 50 quilômetros que a gente faz só para ver se está tudo ok com os carros. E na verdade, quando eu digo isso, os carros de corrida já estão lá na Arábia, né? Eles já foram enviados. O que a gente testa aqui é um carro de desenvolvimento, mas a gente verifica se todos os sistemas da equipe, o carro de Fórmula E tem muita parte de software, né? O código por trás do carro, a gente verifica se tudo isso está trabalhando como os engenheiros querem. E eu já estou fazendo aqui o simulador e tudo mais, preparando para a Arábia Saudita. E em relação à ligação ao Red Bull, terminou por completo? Foi iniciativa do Sérgio? Foi iniciativa do Dr. Helmut Marko? Acabou só porque era 31 de dezembro? Foi uma mistura de coisas, porque na verdade a minha única intenção, quando eu já entrei na Red Bull, em dezembro de 2019, eu liguei para o Dr. Marko, perguntando se tinha alguma vaga, se ele tinha alguma disponibilidade para mim e tal, porque eu estava na McLaren como piloto de simulador, de teste. A McLaren estava feliz comigo, eu ia continuar na McLaren. Inclusive, em janeiro de 2020, eu cheguei a andar no simulador da McLaren. No mesmo ano que eu fui reserva da Red Bull, eu cheguei a andar no simulador da McLaren. Mas aí, a McLaren ela só ia me manter lá como piloto de simulador, e eu não queria isso. Eu queria ser piloto reserva, porque eu já tinha os pontos da superlicença. Eu queria estar numa equipe que me considerasse, talvez, para me colocar no carro se fosse necessário. E aí que eu liguei para o Dr. Marko e perguntei se haveria essa possibilidade, mas que eu só queria ir se ele realmente me considerasse colocar no carro e se ele me considerasse, caso tudo encaixasse, uma opção real para 2021. Então, eu já entrei no programa com esse com esse princípio, né? A conversa já foi conversada com o Dr. Marko. Eu falei, olha, eu quero entrar desde que eu seja um candidato real para ser 2021, para colocar no carro. Eu não quero ser só um cara lá que fica com esse rádio lá, braço cruzado e não faz nada. Ou que só fica no simulador. Então, a partir do momento, durante o ano de 2020, que as coisas caminharam de uma forma que eu não ia ser um piloto 2021, a partir daí deixou de fazer sentido para mim continuar, porque o trabalho de piloto reserva, de piloto de teste, você não é bem remunerado, você consome muito do seu tempo, muito tempo mesmo. Você tem que ir em todas as corridas, como um piloto de Fórmula 1, você passa o ano inteiro viajando. Você não está praticando, né? Você não está pilotando, você só está lá passeando praticamente. Então, é uma função que consome muito tempo, você não se valoriza como piloto, né? Porque você não está andando, e não dá para compartilhar com uma função como a Fórmula E, né? Porque são 21, 22 coisas de Fórmula 1. Então, a partir daí, tanto ele quanto eu, a gente entendeu que não ia continuar, né? Eu sou um cara de 22 anos de idade, até 21, 22, você consegue se matar, ficar lá como reserva e tudo mais, para sonhar com a Fórmula 1. Só que chega uma hora que a gente tem que falar, olha, não deu, vou focar em me profissionalizar em outra categoria, uma categoria que eu gosto, que eu acredito. E, para ser sincero, acho que eu sou um cara de muita sorte, porque a Fórmula E é uma categoria que não tem um teto. Ela está crescendo, vai continuar crescendo, e a gente ainda não sabe onde que ela vai parar, sabe? Então, eu estou tendo a oportunidade de ir para uma categoria que não é a Fórmula 1, mas que está crescendo muito a cada ano. Então, tem que abraçar essa oportunidade. E onde é que estão os objetivos? Este ano já é um campeonato do mundo. O Sérgio, para este seu segundo ano, vamos dizer assim, embora quase que podemos dizer que é o ano zero, mas onde é que estão os objetivos? Vai ser aprender ou vai ser já lutar pelos lugares da frente, Sérgio? Olha, vai ser um ano A Fórmula E é um campeonato mais equilibrado que a Fórmula 1. Né? Não existe uma Mercedes. Talvez a equipe do Antônio, a Titita, seja o mais próximo de uma Mercedes, vamos dizer assim, apesar de ter dois grandes pilotos que fazem a equipe para frente. O Antônio, na minha opinião, sendo o cara, né? Mas existem, sim, equipes mais desenvolvidas que as outras, mesmo não sendo tão grande a diferença como a Fórmula 1 existe. E a Dragon, que é a minha equipe, é uma das menores ali, entendeu? É muito difícil para a gente, por exemplo, ganhar uma corrida com o carro atual. A gente vai ter o carro novo a partir de Roma, a gente vai começar o ano com o carro da temporada passada, e a partir de Roma a gente vai ter um carro novo,
Com o carro atual, que é o que a gente vai correr agora na Arábia, eu acho que se a gente conseguir pontos, simplesmente pontuar, já vai ser uma vitória, porque com esse mesmo carro ano passado, mal conseguiram pontuar. Os únicos pontos, se eu não me engano, o Hartley pegou numa corrida que quase todo mundo bateu, ou que um monte de gente foi penalizado. E a partir de Roma, a gente vai introduzir o carro novo, e aí a gente vai viver uma nova realidade. Não tem como dizer agora, fazer uma previsão de um carro que eu nunca nem andei, né? Porque a gente ainda está desenvolvendo aquele carro. Então, eu acho que eu estou indo para tentar extrair o máximo do carro, mostrar para a minha equipe que eu sou um cara que, sabe, quer crescer com eles, que eu sou inteligente, que sei desenvolver um carro, que vou conseguir ser guerreiro dentro da pista e me adaptar bem à categoria, sabe? Acho que o mais importante é mostrar para todos que eu sou profissional, que eu me adaptei bem à categoria, que eu consigo tirar o máximo do carro nos dias bons e nos dias ruins. É por aí. Essa aí é o meu. Aí que está o meu foco. Muito bem. Sérgio, acho que falámos nesta altura do essencial, recordar o ano passado e perceber que este ano é um ano de aposta forte, já percebemos na Fórmula E. De qualquer das maneiras, vamos com certeza voltar a falar aqui no 16 Válvulas de vez em quando, para percebermos como é que está a evoluir o seu projeto. Vamos continuar muito atentos à evolução da sua carreira. Tenho verificado com muito agrado que as coisas têm corrido muito bem, é a minha opinião, e depois naturalmente cada um terá a sua. E desejo muita sorte então para este ano de 2021 e que sempre que exista a oportunidade voltaremos a falar. Sérgio, combinado? Combinado, Gonçalo. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a você e todos aí de Portugal. Obrigado, um grande abraço também e boa sorte então para esta temporada, Sérgio. Um grande abraço. Um grande abraço, com Deus.